Shalom. Conforme prometido, estou aqui para gravar então sobre Shavuot, que será a próxima festa que iremos participar. Eu digo iremos para aqueles que seguem a Torá, para aqueles que realmente compreendem, que a lei está em vigor, para aqueles que gostam de satisfazer a vontade de Yahu, para aqueles que têm o espírito de Yahu que os leva a fazer tudo isso em paz, com alegria, com amor, nada imposto. Porque tudo que nos é imposto significa que nós não estamos com vontade, mas acabamos fazendo porque é obrigação. Assim como o Mashiach nos disse, a lei não é um fardo. A lei é uma alegria. A lei é uma forma de vida. A lei é para quem é chamado. A lei não é para quem é oferecido. Aqueles que se oferecem, que acham que são chamados, que se entusiasmam, vão chegar no momento em que vão tropeçar, vão culpar as pessoas ao seu redor, porque não conseguiram atingir, porque não tiveram ajuda nem no conhecimento e nem para poderem praticar aquilo que é devido ao nosso Pai, aquilo que está escrito na Torá, aquilo que Ele exige, no mínimo, de todos aqueles que são Yashuru. Vamos fazer uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, por mais uma vez estarmos aqui gravando, falando de um assunto importantíssimo, que é uma de suas festas, a terceira deste ano, e pedimos a Ti, Pai, que nos dê bastante entendimento, para que possamos passar esse entendimento de forma simples, para que todos possam compreender, e que todos aqueles que são Teus filhos, todos aqueles que já dotastes do Seu Santo Espírito, possam então estar praticando o Shavuot da forma plena, completa, de acordo com a sua vontade, sem tirar nem pôr. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, vamos iniciar tirando algumas dúvidas, que talvez existam. Shavuot. Bom, Shavuot é uma palavra que vem do hebraico, que significa 7 Shavuas. Nas nossas Bíblias, em português, isso aí é traduzido por 7 semanas. Mas nós temos que entender o seguinte, que no calendário utilizado na Torá, não existem semanas correntes. Não é como nos outros calendários, ou mesmo no calendário mais utilizado hoje, que é o gregoriano, que existe uma semana, que vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Mesmo que acabe o mês numa terça-feira, no dia seguinte é quarta-feira. No calendário que nós utilizamos, que é o calendário lunisolar, se o mês acabar numa quarta-feira, na quinta-feira é o primeiro dia do próximo mês, e já não é mais quinta-feira, porque não existe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, isso é coisa do gregoriano. E nós iremos partir, a partir do segundo dia do mês, a contar então os dias de trabalho. Então uma Shavua, ela é composta de 6 dias trabalhando e de um Shabat, que é aquilo que foi proposto logo ali, em Gênesis. 6 dias trabalharás, um dia descansarás. Isso é uma Shavua. Ok? Bom, esse nome, Shavuot, ele significa, também festa das colheitas ou festa das primícias. Ela é celebrada no 50º dia do Sefirat Haomer, ou seja, da contagem do homem. Então, devido a essa contagem, a festa também é chamada de Pentecostes,
que não tem nada a ver com o recebimento do Espírito, mas sim Pente 50. Ok? Como que nós podemos então descobrir o dia correto para participarmos do Shavuot? Iniciemos então uma leitura aqui, com explicação, do livro de Levítico, no capítulo 23. Eu vou começar do verso 4, para que nós possamos ir entendendo também as solenidades que já passaram. Então, Levítico 23, se quiser acompanhar comigo, abra aí, capítulo 23, versículo 4 ao 22. Estas são as solenidades de Yahu, as santas convocações, que convocareis a seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14º dia do mês, pela tarde, é o Pessá de Yahu. O Pessá, veja, pela tarde, o Pessá é o quê? É pegar-se o cordeiro de um ano, matá-lo, cortando o pescoço, pendurá-lo para que saia todo o sangue e começar a prepará-lo para o que ocorre no início do 15º dia. Ou seja, é na tardinha do 14º dia e no início do 11º dia, que é ao pôr do sol, né? Porque na palavra é contado os dias assim, né? Ocorre então a festa dos pães ázimos, que na verdade seria a festa do Pessá. E nesse primeiro dia, que é o dia 15, que é um Shabat, sempre é um Shabat no dia 15, né? É que vai ser comido esse cordeiro com ervas amargas e com pães ázimos. Tá? Então ele diz aqui no versículo 6: E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos. 7 dias comerei pães ázimos, ou seja, pães que não sejam levedados. Ok? Aí ele diz: no primeiro dia, que é o Shabat, né, no dia 15, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada a Yahu, ao 7º dia haverá santa convocação, que seria já no dia 22, porque do dia 15 ao dia 21 seriam os 7 dias da festa dos pães. Aí ele diz: mas aos 7 dias oferecerei oferta queimada a Yahu, ou seja, no dia 21. E nenhum trabalho servil fareis. Por quê? Porque é o Shabat do dia 22. Ok? No 9 diz assim: E falou Yahu a Moshe, dizendo: Fala aos filhos de Ashuru, e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante Yahu, para que sejais aceitos. Presta atenção. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Ou seja, dia 15 é o primeiro dia dos pães ázimos. No dia 16, esse molho é movido pelo sacerdote. Aí no 12 ele prossegue dizendo: E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto a Yahu, e a sua oferta de alimentos será 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave a Yahu, e a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta ao vosso ru. Ou seja, desde o momento em que a colheita foi dada como avive, né, que foi ali que iniciou tudo, esperamos a lua nova para começar o ano, então para chegarmos até o dia 14, até o dia 15, até o dia 16, não é isso? Então, até então, não se pode comer nada do que está plantado. Apenas
se tira o molho para levar ao sacerdote no dia 16. Ok? Aí ele diz: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao Shabat, ou seja, no dia 16 do mês 1, tá? 7 shavuas inteiras serão. Então, como eu disse no início, 7 shavuas é o conjunto de 7 vezes 6 dias de trabalho e um Shabat. E está dando ênfase no inteiras, que significa sem interrupção. Não sem interrupção entre uma shavua e a outra, sem interrupção dentro da própria shavua. Vocês já vão entender o que significa isso. No versículo 16 diz assim: até o dia seguinte, ao 7º Shabat, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos a Yahu, das vossas habitações trareis 2 pães em movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são a Yahu. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão a Yahu, com a sua oferta de alimentos, e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave a Yahu. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Então o sacerdote moverá com o pão das primícias para oferta movida perante Yahu, com os 2 cordeiros. Santos serão a Yahu para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas da tua cega, para que o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou Yahu, vosso Hu. Então, vamos passar isso a miúdos. Dia 14 ao Pessah, 14 do 1, no final da tarde. Anoiteceu, é dia 15, é um Shabat, e também é o primeiro dia da festa dos pães ázimos, onde é comido o cordeiro, juntamente com pães ázimos, juntamente com ervas amargas. No dia seguinte a esse Shabat do dia 15, é apresentado ao sacerdote as sementes. Então ele as oferece a Yahu e pede que a colheita seja boa e abençoa aquela colheita. E a partir desse dia 16, então começa-se a contar 7 shavuas completas. O dia 16 é o primeiro dia de trabalho. Então eu fiz aqui para vocês entenderem, né? Porque aí diz assim: quando terminar a 7ª shavua completa, conta mais um dia e aí é a festa do Shavuot. Observe o que aconteceu esse ano. No dia 16 de 1 ao dia 22 do 1 foi uma shavua completa. Ok? Foi um dia 16 de 1, foi um dia depois do 15 de 1, que foi um Shabat. Então foi um primeiro dia de trabalho. E o dia 22 do 1 foi um Shabat, uma shavua completa. A segunda shavua ocorreu no dia 23 do 1, que foi o primeiro dia de trabalho, ao 29 do 1. Portanto, 2 shavuas completas. A terceira shavua ocorreu do dia 2 do 2 ao dia 8 do 2. Então, a terceira shavua completa. A quarta shavua do dia 9 do 2 a 15 do 2. Quarta shavua. A quinta, do dia 16 do 2 ao dia 22 do 2. A sexta, do dia 23 do 2 a 29 do 2. A sétima, que nós começaremos a contar a partir de hoje, que é o primeiro dia de trabalho do mês 3. Até o dia 8 do 3, será a 7ª shavua vai se completar no próximo Shabat, que cai na próxima segunda-feira.
E no dia 9/3, que cairá na terça-feira, é o 50º dia. Porque aqui na palavra diz, contai as 7 Shavuos, então 7 vezes 7 são 49, e mais um dia para que cheguemos ao 50º dia, que é o dia, então, onde ocorre a festa de Shavuot. Observe que se nós tivéssemos contado do dia 16, 50 dias, mesmo com as Shavuos que são incompletas no meio, não teria dado 7 Shavuos completas. E infelizmente é o que muitos ainda fazem, porque não lhes foi dado ainda ver. Mas eu fiquei muito feliz quando eu fiz essa continha, ó. Tá aqui no meu caderninho, não sei se nem se vai dar pra ver aí. Não, fica tudo branco. É. Mas eu fiz à mão mesmo, antes de começar a gravar, só para tirar uma dúvida da minha cabeça. Bom, o que é Shavuot? Então, como nós vimos, o Shavuot é uma festa das primícias, é uma festa em homenagem à colheita, em agradecimento à colheita, tá? É uma festa onde todo mundo está feliz. Nós vemos, por exemplo, lá em Atos 2, né, que foi o dia em que os emissários de Yahushua receberam o dom do Espírito, né, e a cidade de Jerusalém estava lotada. Lotada não só por Yarudim que viviam na Judéia, como por aqueles que viviam em outros países, né? Inclusive nem falavam o hebraico. E nós vimos que naquele dia, com a cidade repleta, foi o dia em que os apóstolos receberam o dom do Espírito. Mas não é por isso que nós festejamos, não. Nós festejamos porque é o dia das primícias, tá? Ali foi o dia das primícias porque foi o primeiro dia em que os emissários, sem o Mashiach, passaram a pregar o reino e a colher frutos. Percebe? Então é primícia de qualquer forma, né? Então, o Shavuot é uma festa onde as pessoas estão alegres, né? Eu tenho escritos aqui, né, hebraicos que eu não quis colocar para não crescer, em que as pessoas que vinham de outros países, mesmo sendo Yarudins, eles vinham tocando flauta, cantando, alegres, porque iam estar em Jerusalém naquele dia, conforme proposto por Yahuwah, né? Eles estavam cumprindo, e isso os deixava muito felizes. Porque, é claro, tudo o que nós fazemos que está dentro da vontade de nosso Pai nos deixa felizes. Por quê? Porque Ele fica feliz e Ele nos transmite a paz. E Ele nos transmite a certeza de que estamos no caminho. O que fazer, né? Eu estou fazendo esse estudo justamente porque muitas pessoas me perguntaram o que se faz nesse dia, como é que funciona. Bom, primeiro vamos falar do adorno da casa, porque essa é uma festa feita em casa, tá? É que nem o Pessah. No Shavuot costumamos então enfeitar a casa com frutas, flores, folhagens, tá? O motivo disso é porque na época que existia o templo sagrado, os primeiros frutos da colheita eram oferecidos no dia de Shavuot para o templo, para os levitas. Então, por isso que, como nós não temos mais o templo, nós enfeitamos o nosso lar com folhas, pode ser vasos, pode ser flores, né? Qualquer coisa, e mesmo que seja só enfeitar a sua mesa, tá? Onde você vai comer a sua ceia de Shavuot. Uma outra parte disso é o estudo das Santas Escrituras, que deveria ser, né, iniciar-se ao pôr do sol do 50º dia e se passando a noite toda. Ao pôr do sol do 49º dia, se passando a noite toda do 50º dia estudando a palavra.
lendo, pesquisando, enfim, estudando a Torá. Tá? A alimentação utilizada. Bom, a alimentação pode ser doces ou... Porque veja que é uma santa convocação onde não se trabalha, mas não fala em acender fogo, porque não é um Shabat. É o dia seguinte ao Shabat. É um primeiro dia de trabalho, só que não é contado como primeiro dia de trabalho porque é uma solenidade. Então, pode-se utilizar doces, né, como bolo de mandioca, bolo de queijo, bolo supremo de queijo. Eles usam muita coisa láctea, tá? Nesse dia. Na parte salgada, você pode fazer, por exemplo, berinjela parmegiana, bolinhos de batata com queijo, bolinhos de catupiry, cremes de aspargo, empadas de queijo, enroladinhos de requeijão, lasanha de berinjela. E a bebida é o vinho. Né? Tire esse dia para tomar um vinho, não é para ficar bêbado, mas para tomar um vinho. Tudo em homenagem ao nosso pai, que assim ele pediu. Então, isso é o Shavuot. E depois, durante o dia, nós teremos um dia solene, um dia onde na época era uma festa, todo mundo dançando, todo mundo cantando. Mas como nós hoje estamos todos separados, né, pela toda a face da terra, eu acredito que convenha ser um dia que nós passemos como se fosse um Shabat. Estudando a palavra, conversando com a sua família, descansando. Você vai passar a noite toda estudando, né? Então, basicamente, isso é Shavuot, ok? Observem, isso pode ser praticado. O primeiro Shavuot que eu fiz na minha vida, eu fiz sozinho, que a minha esposa tinha ido visitar os pais. É sempre bom ter mais do que um. Né? O Mashiach, por exemplo, lá em Mateus 28, no 20, ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Em Mateus 18, ele termina dizendo que quando 2 ou 3 concordarem com alguma coisa, aquilo será amarrado ou desamarrado perante a rua. Mas nós temos que ver que nós estamos vivendo aquela fase onde as ovelhas estão sendo buscadas por toda a face da terra. Os Erudim estão sendo buscados e também os Yashurum. Então, a grande maioria vive só, a grande maioria tem poucas pessoas ao seu redor. Mas, faça de qualquer jeito. De qualquer jeito que eu quero dizer, não é assim, sabe? Não, de qualquer jeito, não deixe de fazer porque você está sozinho. Porque o pai vai entender isso, porque é o pai que escreveu o plano, e o pai sabe que estaríamos praticamente sós nesse momento que nós estamos da profecia. Então é isso, meus amigos. Eu espero que tenham uma semana de preparação. Hoje já é dia 1º, né, de trabalho. Nosso Shabat vai cair ao pôr do sol do domingo. Ao pôr do sol da segunda-feira iniciamos então mais essa festividade de alegria e paz que é o Shavuot. Espero que seja compreendido. Qualquer dúvida, claro, estaremos aí para tirá-la. Agradecemos em nome de Yahushua HaMashiach ao Pai por termos tido a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante e esperamos que você tenha entendido. Então, me despeço desejando paz, desejando shalom, né? Dando um beijo na testa e no coração. Shalom, shalom. Fui.